De pé ou vítimas da fome, de pé famélicos da terra. Ah, vocês estão aí. Você não precisa ser de esquerda para ser vegane, mas as pautas principais do veganismo têm muita coisa a ver com as pautas da esquerda. Eu demorei um bocado para começar a perceber isso e eu quero contar para vocês como que foi a minha trajetória nesse sentido, né? Como é que o veganismo me aproximou da esquerda e me fez hoje me entender como uma pessoa de esquerda. Bem, esse vai ser um daqueles vídeos mais abertos que eu falo um pouquinho mais solto, eu não tô com um roteiro exatamente 100% fechado. Eu tenho alguns tópicos aqui pra conversar com vocês. E eu vou começar falando um pouquinho da minha criação, né? Porque eu fui criado num ambiente que não era super politizado. E apesar de eu ter crescido numa cidade satélite aqui de Brasília, que era perto de Sobradinho 2, eu sempre estudei em colégios particulares aqui em Brasília e a minha faculdade também foi na UNB, né? Que normalmente é uma galera com mais grana que vai pra lá. Então tudo isso foi contribuindo pro meu entendimento de mundo de um ponto de vista de privilégio. Privilégio financeiro, privilégio em relação à classe, privilégio em relação à minha cor de pele também, eu sou lido como branco. E na adolescência, eu tenho até vergonha às vezes de falar, mas eu era bem reaçazinho, sabe? Eu era totalmente contra drogas, eu falava assim, não tem que criminalizar mesmo. Eu tinha na minha cabeça essa ideia idiota de que é só matar uma quantidade suficiente de bandidos que aí vai parar de existir bandido no mundo. E eu ainda tinha sempre aquela ideia de criminoso como as pessoas periféricas, né? Eu não enxergava um homem branco rico que sonegava imposto como uma pessoa criminosa. Eu lembro até que o primeiro filme do Tropa de Elite, ele me trouxe muito disso, sabe? De caramba, é isso aí, sabe? É só agir com violência que vai resolver o problema. Nossa, eu não sabia nada, completamente despolitizado, sabe? Era só senso comum, minhas opiniões. E isso se resumia, né, ao meu pensamento mais individualista. Eu tava ali preocupado comigo, com a minha segurança, né, com a minha sensação de segurança. Uma namorada minha sofreu um sequestro relâmpago uma vez e ficou tudo bem com ela, mas eu fiquei numa noia, tipo, ah não, vou mudar pro Canadá, porque aqui no Brasil não dá, é muito violento, é muito perigoso. E isso tudo sem questionar as raízes de toda essa violência, né, sem questionar a desigualdade, sem questionar um monte de coisas que são super pertinentes quando a gente vai discutir qualquer coisa relacionada com violência no Brasil. Enfim, essa é uma visão geral de como eu pensava, né, naquela época. E aí eu fui estudando um pouquinho mais sobre algumas pautas, né, de direitos humanos, fui estudar um pouquinho sobre feminismo, aprendi muito com as minhas namoradas sobre feminismo, inclusive eu acho que eu quero gravar um podcast só sobre isso. E aprendi muito sobre antirracismo também, mas num viés mega liberal. Numa ideia de que, tipo assim, ah, não, se tiver pessoas negras como CEOs de todas as empresas, o racismo acaba. Quando começou a se discutir cotas, por exemplo, eu era contra, eu falava, como que absurdo, vai definir quem vai entrar na universidade pela cor da pele, isso é racismo, não sei o que. Eu não entendia nada dessa discussão real. E aí quando eu comecei a estudar sobre veganismo também, não foi diferente, né? Eu entrei no veganismo por um viés super liberal, porque é o viés que tem mais proeminência, é o viés que tem mais divulgação, é o viés que tem, né, a galera que tem mais seguidores. Nossa, eu até tirei foto com pessoas que eu até apaguei, de tanto que eu me arrependi de tirar foto com algumas pessoas. Ai, o Vitor de 2016. E aí eu entrei, né, depois de um tempo fazendo ativismo na internet, eu entrei numa organização que chama Anonymous for the Voiceless. Hoje em dia eu tenho sérios problemas, principalmente com a liderança internacional do Anonymous for the Voiceless, mas esse não é o tema do vídeo hoje. O que importa é que quando eu entrei no Anonymous for the Voices, eu comecei a fazer ações nas ruas, eu comecei a conversar com as pessoas nas ruas. Eu comecei a ver que eu poderia ser um ator de mudanças sociais. Eu comecei a ver, porque na internet é mais difícil de ver isso, né? Você vê através de comentários, você recebe uma mensagem de alguém que dizendo que você ajudou, mas quando você vê isso acontecendo ao vivo ali, naquela troca, você conversando com alguém e ela falando, putz, eu nunca tinha parado de pensar sobre isso, você me fez realmente refletir. Isso é muito empoderador, sabe? Isso muda muito a forma, né? Pelo menos pra mim, isso mudou muito a forma como eu me enxergava como sujeito político. E não só como sujeito político, mas como sujeito político responsável pelas ideias que eu defendia e responsável por disseminar elas. Essa coisa de fazer ativismo na rua, de conversar com as pessoas, olhar o olho no olho, realmente mudou a forma como eu me enxergava. E uma outra coisa que mudou bastante foi quando eu participei de um protesto na Alesp relacionado com a exportação de animais vivos. Participar desse protesto me fez ver o órgão público como algo que era minha responsabilidade também. Eu também deveria estar ativo ali, criticando quando fosse necessário criticar, protestando quando fosse necessário protestar. E eu me enxerguei como parte daquilo, de alguma forma. Aquilo deixou de ser um negócio que aparecia no jornal, a Alesp decidiu tal coisa, e passou a ser uma coisa que, bem, eu posso entrar lá e eu posso assistir uma sessão
que vai falar de alguma coisa que é pertinente pra gente. E aí, no meio disso tudo, né, eu fui conhecendo pessoas que foram abrindo meus olhos para um monte de questões, né, que eu não tinha aberto ainda. Eu já cansei de falar aqui, mas as principais com certeza são a Babi, minha companheira, a Bárbara Miranda, a Thais Goldkorn, as duas com outras mãos podcast mudaram a forma que eu enxergo um monte de coisas, né, todas as convidadas lá, mas principalmente a Sabrina Fernandes do Tese 11 e a Sandra Guimarães. Todas as pessoas começaram a me fazer eu me questionar um monte de certezas que eu tinha, e eu parei de ter essas certezas, né? Eles começaram a se tornar dúvidas, eu comecei a me questionar, e eu comecei a internalizar um monte de coisas que eu tinha já, de ideias que eu tinha na cabeça, e que eu pensava de uma forma rasa, e eu comecei a pensar de uma forma muito mais profunda. Teve uma vez que teve um protesto em Brasília, que eles colocaram uma barreira no meio da esplanada dos ministérios, e ficou do lado direito a galera, né, pró-governo, do lado esquerdo a galera contra o governo, e aí eles colocaram essa barreira para evitar porrada, briga, não sei o quê. E eu lembro de ter comentado, brincando assim, nossa, se eu fosse estar nesse protesto aí, eu ia ficar em cima do muro. E tipo, quem tá em cima do muro geralmente cai pra direita, a gente sabe disso, né? Mas isso só mostra o tanto que eu era despolitizado mesmo, o tanto que eu enxergava isso como uma coisa meio... Não, essa galera aqui brigando aqui é igual essa galera brigando aqui, eu sou diferente dessas pessoas. Mas o que me permitia, né, me colocar em cima daquele muro ali era um monte de privilégios, era não enxergar um monte de injustiças que estavam acontecendo. Em 2018, ainda relacionado com participação em protestos, eu fui em um monte de atos do Ele Não. Eu fui pra rua também contra o Bolsonaro, porque eu entendia que o Bolsonaro ele ia além de uma questão política de direita e esquerda. O Bolsonaro ele é uma pessoa boçal, ele é uma pessoa que acho que não tem adjetivos para descrever essa pessoa. E eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Já que eu já estava fazendo tanto pela questão dos direitos dos animais, né? Eu precisava fazer alguma coisa também contra um absurdo que seria esse homem ocupar o cargo de presidente do Brasil. E eu fui para uma manifestação gigantesca do Ele Não, que foi no Largo da Batata, lá em São Paulo. Gigantesca, era a pessoa que não acabava mais, e eu senti muita força naquilo ali, e eu me senti de novo, da mesma forma que eu me senti quando eu participava das ações do Anonymous for the Voices, eu me senti como sujeito ativo ali na mudança, né, uma mudança social. E a partir dessas descobertas, eu comecei a entender que eu era uma pessoa de esquerda, que eu estava muito mais preocupado com causas sociais, com reforma agrária, do que eu estava preocupado com, né, imposto é roubo, sei lá, ou como punitivismo, como forma de resolver questões relacionadas a tráfico de drogas e violência. E aí eu posso até fazer uma relaçãozinha aqui sobre a forma como eu me descobri vegano, né, e a forma como eu passei a me identificar como vegano, e a forma como eu descobri a esquerda e como que eu passei a me identificar como uma pessoa de esquerda. Essa é a minha percepção, eu posso ter uma percepção diferente de um monte de gente aí que vai discordar de mim, mas eu tenho uma percepção assim, de que na esquerda existem uma série de pautas que são defendidas e a gente vai meio que entendendo cada uma delas, a gente acaba adquirindo um repertório para falar sobre isso, para entender essas questões, e às vezes eu sentia que assim, eu tinha que entender muito de muitas coisas para eu poder me identificar com uma pessoa de esquerda, porque eu seria cobrado por isso, né? Da mesma forma que no veganismo. Quando você se torna vegano, existe também uma cobrança para que você saiba de absolutamente tudo sobre proteína, sobre B12, sobre biologia, história, ancestrais, esquimós. E aí demora também, às vezes, pra gente se entender e pra gente se identificar com uma pessoa vegana, da mesma forma que demorou pra mim, pra eu me entender e me identificar com uma pessoa de esquerda. Eu tinha medo de falar besteira, eu tinha medo de chegar num rolê e as pessoas estarem discutindo uma parada e eu falar um negócio que era completamente errado e as pessoas iam me julgar por isso, iam me criticar por isso, ou falar alguma besteira na internet também. Eu ainda não fui cancelado, mas eu sei que esse dia vai chegar, eu sei que eventualmente eu vou falar uma besteira que um monte de gente vai ficar, que absurdo, olha esse vegano falando essa merda, não sei o quê. Então rola esse receio, né? E rolava muito até eu conseguir me desprender um pouco dessas coisas e falar, não, eu não preciso saber de absolutamente tudo pra eu me entender, para eu entender que a minha posição política é de esquerda. Então foi a partir do veganismo e, sinceramente, eu acho que se eu não tivesse, né, começado a lutar pela questão, né, do antiespecismo, eu provavelmente não teria começado a me enxergar como sujeito político e eu provavelmente ia passar muitos e muitos anos ainda em cima do muro, meio que alheio a tudo que está acontecendo e, né, achando
que prender a maior quantidade de pessoas possíveis ia resolver todos os problemas do mundo. E é importante dizer aqui, né, que hoje eu não me identifico só como uma pessoa de esquerda, mas sim como uma pessoa de esquerda radical. Eu não acredito em que pequenas reformas vão resolver as enormes injustiças que a gente tem na sociedade hoje. Eu acredito que a gente tem que pensar em soluções verdadeiramente revolucionárias. Então, essa é a minha posição hoje. Às vezes as pessoas me perguntam se eu sou marxista, se eu sou anarquista, e para ser sincero, eu não sei exatamente ainda. Eu acho que eu ainda tenho que estudar um bocado mais para eu saber exatamente onde que eu me encaixo nisso aí, mas isso vai partir de muito estudo, de muitas conversas, de muita leitura, mas de qualquer forma eu com certeza tô do lado que não enxerga pequenas reformas como capazes de, né, solucionar os enormes problemas, as enormes injustiças que a gente vê. Eu sou uma pessoa da esquerda revolucionária. E eu queria saber de você, você que está me ouvindo aqui agora, se você não sabe exatamente como que você se posiciona em relação a esse negócio da esquerda, da direita, esse vídeo do Chavoso da USP é muito, muito bom. Mas aí me conta, como que foi a relação disso com o veganismo para você? Você também notou alguma coisa parecida com o que eu tive aqui no meu desenvolvimento? Eu acho pouco provável que uma pessoa que tem alguém falando assim, tipo, eu era de esquerda, aí eu virei vegano e o veganismo levou pra direita. Eu acho que isso não tem muito como acontecer, mas vai que, né? A gente nunca sabe. Mas me conta aqui, me conta a sua experiência. Eu tô curioso pra trocar essa ideia com vocês, pra saber como é que foi essa questão pra vocês aí. E, gente, olha, eu falei um monte de coisa aqui que puxa um monte de gatilho. Então, antes que você fale coisas, né, discorra aqui sobre coisas com muito ódio, muita raiva, antes que você fale para eu ir me mudar para Cuba ou para Venezuela, por favor, considere escrever uma mensagem tranquila, né? Me apresente argumentos legais, conversa comigo como se a gente estivesse frente a frente, porque frente a frente nunca ninguém ia falar umas besteiras que às vezes alguém me escreve no inbox do Instagram ou do Twitter por aí. Então é isso, gente, obrigado, esse é o vídeo dessa semana, espero que vocês tenham gostado, até a semana que vem e beijo!